Fala, pessoal do time do povo, mais um papo reto da Fiel com o Marco Belo. Vamos falar de Esporte Clube Corinthians Paulista e de Memphis. É claro, o Memphis chegou, o Memphis está no Brasil, chegou hoje de madrugada no aeroporto de Guarulhos e hoje também é dia de jogo, é dia de decisão. Tem Juventude e Corinthians, Corinthians e Juventude, melhor dizendo, na Neoquímica Arena, jogo às 9 horas da noite. Decisão de Copa do Brasil. Vamos começar falando do Memphis. O jogador era esperado, era aguardado para chegar por volta das 4 horas da manhã, 4h15 mais ou menos, no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Muitos torcedores foram para lá, chegando até antes, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tomando aquela cervejinha, fazendo uma festa. Algumas torcidas organizadas, como a Camisa 12, por exemplo, estiveram lá, fizeram uma farra com os passageiros que estavam desembarcando, enfim, uma grande festa. Mas, por volta das 4 e pouquinho da manhã, o Corinthians avisou que o Memphis não desembarcaria pelo Terminal 3, que é o terminal comum, que todos os passageiros chegam em voos internacionais, qualquer um, eu, você, se pegar um voo internacional, desembarca ali pelo Terminal 3 e passa pelo meio da galera. E o Memphis ia ter que passar pelo meio da galera. Mas não, ele veio de jatinho particular. Então ele desembarcou em outro terminal que fica um pouco distante. Fica em Guarulhos, né? Faz parte do aeroporto de Guarulhos, mas fica um pouquinho mais distante. E digamos que é o terminal das celebridades e dos milionários e bilionários que voam em jatos particulares e não querem passar no saguão do aeroporto. É o terminal em que desce Beyoncé, Madonna, né, os grandes artistas, quando vêm ao Brasil, e também os bilionários que andam por aí, donos de empresas, eles descem lá nesse terminal, entram em suas limousines e vão direto para casa. E o Memphis desceu neste terminal. Como foi avisado um pouquinho antes e o voo atrasou um pouco, deu tempo de grande parte dos torcedores irem até este local. Não todos, mas muitos conseguiram chegar. Só que não é um local que foi feito para isso. Diferente do terminal comum, digamos assim, né? O número 3, em que o passageiro passa ali pelo meio da galera, tem um espaço lá para o pessoal ficar lá para recepcionar, para as famílias abraçarem os passageiros. O terminal 3 não foi feito para o cidadão descer e ir se encontrar com quem está na rua, né? Então tem um alambrado ali, o pessoal ficou no alambrado, a imprensa, os torcedores, todo mundo, e por volta das 6 horas da manhã, Memphis Depay chegou no jatinho particular com o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians. Estavam lá para recepcioná-lo o secretário-geral do Corinthians, o Vinícius Cascone, e o Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians. E o Memphis, gentilmente, o Thiago Maranhão, vou voltar um pouquinho, o Thiago Maranhão, que é o novo gerente de comunicação do Corinthians, né, assumiu há uma semana, ele foi até as pessoas que estavam na grade e falou o seguinte, ó, o Memphis vai chegar, ele vai descer e a gente vai pedir para que ele venha aqui, para ter um contato com vocês. A gente vai solicitar a ele. Ou seja, não era uma obrigação do Memphis. Ele podia ter falado, não, estou cansado, vou descer do avião, vou para o carro e vou para o hotel. Podia ter falado isso. Mas o Memphis, ele aceitou esse pedido, essa solicitação, e ele foi super gentil, super simpático, né? Uma figuraça, vai fazer um marketing danado, né? Com a faixinha na testa e tal. Assinou uma camisa lá de um garoto, bateu na mão de todo mundo, mandou um vai Corinthians. Depois o Vinícius Cascone entregou uma faixa para ele, bem-vindo ao hospício, ele abriu a faixa e tal, fez uma festa ali para a galera, deve ter demorado uns 5 minutos, no máximo, assim, nem 10 minutos, vai, digamos assim, pouco menos de 10 minutos, o encontro do Memphis com a torcida. Mas, é como eu falei, não é um local que foi feito para isso, né? Então o Memphis gentilmente foi até a grade, mas era até perigoso se ele ficasse mais tempo ali, o pessoal se apoiar, a grade cair e tal. Então foi até uma duração razoável ali, o que o Memphis ficou. Depois ele
Ao ir embora, ele olhou para a galera, fez aquele gesto da comemoração, né? Típico dele. Enfim, foi bem legal, foi bem bacana. E o Memphis foi pro hotel, vai para o Parque São Jorge, porque o presidente Augusto Melo não esteve no aeroporto. Ele vai se apresentar ao presidente Augusto Melo, perdão, no aeroporto, no Parque São Jorge. Depois ele vai ao CT Joaquim Grava, vai se apresentar aos jogadores do Corinthians. Essa é a previsão, tá, que o Corinthians passou pra gente. Vai se apresentar aos jogadores, à comissão técnica, ao staff, cozinheiras, o pessoal que cuida da grama, seguranças, camareiras, todo mundo lá do CT. Ele vai se apresentar, depois ele vai para o hotel de novo descansar. Eu ia falar vai para casa, vai para o hotel de novo descansar. Ele até chamou de casa, né? Ele colocou no Instagram dele, indo para casa, né? Chamou o Brasil de casa já, mas é o hotel por enquanto. Ele vai ao hotel e aí é o que eu quero falar para você do time do Povo. Um pouco antes do jogo contra o Juventude começar, depois que os jogadores do Corinthians saírem do aquecimento, o jogo é às 9. O aquecimento, ele geralmente é uns 20 minutos antes do jogo, então umas 8h40 mais ou menos. Os jogadores vão aquecer. Quando os jogadores forem até o vestiário, que aí eles vão ter aquele último papo com o treinador, vão colocar a roupa de jogo e tal, são mais ou menos uns 15 minutos de intervalo entre os jogadores voltarem para o vestiário do aquecimento e voltarem para o campo já todos trajados, tal, para a partida. Nesses 15 minutos haverá a apresentação oficial do Memphis com a camisa do Corinthians. Então aquele torcedor que está acostumado a tomar aquela cervejinha, a comer aquele espetinho do lado de fora do estádio e só chegar com bola rolando, ou 5 minutos antes, e tem muita gente que faz isso, chegue antes hoje, chegue às 8h30, às 8, às 8h30, dá para chegar às 8h30. No setor norte, tenta chegar um pouco antes, porque a polícia às vezes atrapalha a entrada das organizadas ali, né, fazendo uma revista às vezes mais rigorosa, demora um pouquinho mais para entrar. Então se você for de setor norte, chega um pouquinho antes, tenta chegar às 8, para que às 8h40, quando o Memphis for apresentado, o estádio já esteja lotado, já esteja bonitão, para que seja uma grande apresentação e também para que a galera esteja lá durante o aquecimento dos jogadores do Corinthians, porque tem decisão contra o Juventude. E aí eu falo do jogo, Corinthians precisa vencer por 2 gols para passar direto, sem penalidades, para as semifinais da Copa do Brasil. Provável time, Hugo Souza no gol, Fagner, Gustavo Henrique, ao lado do Gustavo Henrique, o André Ramalho e o Matheus Bidu na esquerda. Raniel Charles e Rodrigo Garro, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Provável time para o Corinthians enfrentar o Juventude, vencer por 1 gol de diferença, pênaltis. Vencer por 2 gols, semifinal da Copa do Brasil. Beleza, galera? Não esquece de curtir esse papo reto. E, claro, se inscrever aqui no canal do Time do Povo. Um abração.